Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Eles fazem parte de um seleto grupo, mas Repórter aqui, infelizmente, Fernando os Brulaete, dados Brasília não são DF. nada positivos. A estimativa é a de que 13 milhões de brasileiros sejam considerados raros. Isso quer dizer que eles têm pelo menos uma das quase 8 mil doenças catalogadas e ainda pouco conhecidas pela ciência e pela medicina. O Repórter Justiça desta semana vai contar as histórias de pacientes que travam uma batalha pela vida e explicar o que o judiciário tem feito no sentido de garantir direitos básicos a essas pessoas. A rotina da Irineuda sempre foi uma correria danada. A carga horária de 40 horas semanais era cumprida à risca. Mas em 2014, a técnica em enfermagem começou a sentir que havia algo errado com a própria saúde. Na época eu sentia muita dor de cabeça e muita vertigem. Dos Os primeiros Santos, sintomas que eu técnica de senti enfermagem. foram esses. Depois de algum tempo foi que eu fui começar a ter sintomas de hipoglicemia, então eu suava muito, né, o suor frio e muita fraqueza também, e depois de um tempo eu comecei a ter perda de peso não intencional. Irineuda primeiro procurou por um otorrino. Chegou a pensar que estivesse com labirintite, só que os exames não apontaram nada. O passo seguinte foi a consulta com um endocrinologista. Foi medicada mesmo sem saber o que tinha ao certo. Os principais sintomas, no entanto, não desapareceram. Não me afastaram do serviço, mas eu passava mal praticamente todos os dias, né? Todos os dias eu tinha esses sintomas, né? E muitas vezes eu fui atendida no meu local de trabalho. Eu trabalhava em posto de saúde, então eu era atendida pelo clínico, eu era atendida pelo ginecologista, até pelo pediatra. Eu já fui atendida passando mal no meu serviço. Entre troca de medicamento e novos exames, foram 3 longos anos de espera. Só depois disso, a Irineuda soube que, na verdade, era portadora de uma doença rara, a insuficiência adrenal. As glândulas adrenais ficam um pouco acima dos rins. São responsáveis pela produção de alguns hormônios, entre eles o cortisol, que dá condições para a gente lutar ou mesmo sair de uma situação de estresse. Na falta dele, o paciente pode sofrer desidratação, dor abdominal e até uma parada cardíaca. Com o diagnóstico tardio veio a depressão. As fortes dores também a impossibilitaram de continuar trabalhando integralmente. Hoje, ela é acompanhada por um especialista em doenças raras. Se eu for comparar hoje com o que eu era antes, eu posso te dizer que eu estou melhor 100%. Mas a minha vida não é normal, eu tenho dias normais, porque eu ainda tenho sintomas, né? E às vezes os sintomas vêm e ficam um dia, às vezes ele fica 5 dias. E nesses 5 dias a minha vida não para. Eu tenho que levar os meninos na escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me preocupar com o trabalho. Se eu não conseguir trabalhar, depois eu tenho que repor aquele dia. Ou eu tenho que ir no hospital para tomar medicação na veia, eu chego lá, eu tenho que levar minha cartinha. O médico fica inseguro porque ele não conhece. Então, ele olha aquela cartinha e às vezes eu percebo que ele fica inseguro, alguns deles, né? Então, a gente tem toda essa dificuldade da demora do diagnóstico e da falta do conhecimento, num geral, tanto em médicos de pronto-socorro, médicos de ambulatório, médicos da rede pública, médicos da rede particular. A cartinha é essa aí, apresentada sempre que a técnica em enfermagem é atendida por alguém não especializado no assunto. O alerta também foi tatuado no braço. E detalhe, em casa, os filhos dela sofrem do mesmo problema. É um caminho sem volta. É uma medicação que você toma para toda a vida. É uma medicação que depois traz alguns efeitos colaterais, como a osteoporose, por exemplo. Então, assim, foi difícil, mas eu falei, bom, eu tenho que dar, porque se eu não dar é pior, ele pode ter algum problema, alguma crise, né, e aí vai ser pior. Então, assim, o que me consola é só o fato deles não terem sofrido o que eu sofri. E o que causa uma doença rara? 80% das doenças raras Geneticista. são genéticas. Então, assim, é um fator genético. Em 80% dos casos, é uma doença genética. Se já é difícil conviver com uma doença rara, imagine com várias delas associadas. Luana é mãe de 4 filhos. A mais novinha, Cauane Vitória, acabou de completar 3 anos. Desde o primeiro mês de vida, a menina começou a apresentar sinais de que algo não ia bem. Ela mamava, ela não Luana tinha nem um mês Cardoso de de vida ainda. Souza, Toda dona vez de que ela casa. mamava, ela engasgava. Aí ela mamava, engasgava e aquilo foi engasgando.
Aí ela começou a perder peso, ela não ganhava peso. Foram 2 semanas internada na UTI. Houve até suspeita de meningite. A garotinha entrou em coma quando teve um sangramento na cabeça. Ela começou a ficar toda torta e nessa segunda tomografia viram que ela estava com esse sangramento na cabeça. Foi quando a geneticista começou a averiguar por quê. Porque tem síndromes genéticas que fazem a criança dar esse sangramento na cabeça, né? Aí eles começaram a investigar. A primeira suspeita da genética foi a síndrome de Bordo, coisa assim a síndrome. E aí deu negativo. Depois começaram a tratar, a investigar a síndrome de acidemia orgânica. Entraram com as megavitaminas, foi quando a Cauane deu a melhorada, porque ela estava toda torta. Cauane Vitória tem erro inato do metabolismo. Também sofre de insuficiência adrenal com hipotireoidismo. Tem hipercrescimento, apneia, derrame do pericárdio e pressão alta. A gente foi descobrindo aos poucos. Primeiro veio uma, aí com vários exames veio outro, e com outros exames, assim, conforme foi passando o tempo, a gente foi descobrindo os problemas dela. Desde cedo, a criança tem acompanhamento em um centro de referência em doenças raras em Brasília. Ele fica neste hospital onde a doutora Romina trabalha. Locais como este dão um alívio ao paciente. Os pacientes sabem onde procurar. Romina Soledade, Geneticamente é uma especialidade que também é rara, né? Não só as doenças são raras, mas também a genética. Somos poucos geneticistas no país. Somos 300 no país. Então, ter um local que serve para a população saber, aí tem atendimento para esse tipo de doenças, eu acho que é muito bom, né? Útil. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde habilitou centros de referência em várias cidades. Entre elas estão Fortaleza, Florianópolis, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. Nesses espaços chegam pessoas de todos os cantos, pacientes cujo problema precisa ser investigado com urgência. Em geral, esses pacientes que procuram uma consulta com geneticista é que têm sinais e sintomas que quando não é por malformação ou por alguma síndrome visível, muitas vezes tem sinais e sintomas e não se encaixam em nenhuma doença. Por que meu filho não cresce? Né? Aí começa uma investigação mais profunda. Primeiro, claro, a gente tem que afastar as doenças mais comuns na população. Geralmente, o acesso para a genética é através do encaminhamento de outros profissionais. Realmente tem que procurar um médico, mas a mãe sempre, assim, quem está certo sempre é a mãe. Os médicos têm que também confiar na mãe, que é quem está com a criança o dia a dia, né? No caso das crianças, né? Com o paciente o dia a dia. Esse diálogo trouxe mais segurança para a Luana, que a cada crise da filha sabe exatamente a quem recorrer. Quando ela descompensa, não adianta eu levar ela aqui, levar em outro hospital, porque eles não sabem nem, assim, em primeiro lugar, nem o que fazer, nem as medicações que darem para ela, né? E lá eles sabem toda a medicação que ela tem que tomar, eles sabem todos os cuidados, todos os exames que ela precisa fazer. Hoje a Cauane Vitória toma 11 medicações por dia. Durante a noite depende de respirador e oxigênio, uma despesa alta pela sobrevivência que nem sempre a Luana consegue ter. Nessas horas, chovem pedidos de ajuda na Defensoria Pública. Dr. Francisco Job vê chegar de tudo por lá. O Brasil é um país muito desigual e o acesso tanto aos especialistas quanto a determinadas Francisco medicações, Job, médico e consultor da Defensoria Pública do Distrito Federal, se reflete na desigualdade social. As pessoas que necessitam determinados remédios que são de alto custo, elas frequentemente acudem à Defensoria Pública de maneira a poder ter acesso a essa medicação, inclusive, às vezes, para que essa medicação seja incluída nos protocolos de tratamento do Ministério da Saúde. Recentemente, Luana descobriu que a filha mais velha, Ana Isabelle, também é rara. A menina tem a síndrome de Noonan, associada a baixa estatura e a problemas cognitivos. Eu estava na consulta com a genética, né, da Cauane, Souza, e ela entrou no consultório para poder entregar um cartão de vacina da Cauane. E a geneticista olhou para ela e percebeu que ela tinha uma síndrome. Falou: Luana, eu tô achando que a sua filha tem uma síndrome. E aí avaliou ela, pediu uns exames e marcou um retorno. No dia que nós retornamos, que abrimos os exames, deu que ela tinha a síndrome de Noonan.
Em caso de dúvida, o ideal é procurar um geneticista para que o problema de saúde seja investigado a fundo. Isso evita o risco Imagens, de diagnósticos arquivo errados, pessoal. como o que aconteceu com a filha da Graziella. Uma bronquiolite aguda e 55 dias de UTI levaram médicos a acreditar que Liz pudesse ter algo, além de problemas respiratórios. Fizeram vários Graziella testes Bastos, nela produtora. e descobriram que ela teria essa doença chamada SCID, o Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave. É a doença do menino bolha. Para quem se lembra, é a doença onde a criança não tem nenhuma defesa e ela não pode ter contato com nada. E eles já de cara falaram, olha, sua filha vai morrer até uns 6 meses de idade, só um transplante de medula óssea poderia salvá-la. Corremos atrás dessa loucura, descobrimos que a irmã podia fazer o transplante de medula e nisso quase conseguimos que ela chegou no dia de transplantar, a médica desistiu do transplante. Uma investigação a fundo e com auxílio do teste do pezinho fez com que os médicos chegassem à conclusão de que Liz não tinha a doença rara. No final das contas, esperamos a melhora dela, ela foi só melhorando e tá tudo bem. Tá maravilhosa. Graças a Deus deu tudo certo, foi um terrível falso diagnóstico, o pior de todos, mas ela tá linda, tá super bem. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra como funciona o tratamento das doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Alessandra Portillo, dona de casa. A maior luta é manter o vital, né? E na maioria dos casos são as medicações, que nem sempre são a cura. A maioria dos casos são o controle, né? Controle da doença, o controle dos sintomas. E ainda falta muita orientação, assim. Muitas pessoas que passam pelo que a gente passa não sabem que elas podem recorrer, né, à justiça, que existe alguém que pode nos ajudar, entendeu? Isso é importante, essa conscientização. O desabafo é de uma mãe que luta pela vida das filhas. Bianca vive sob constantes cuidados. Anos atrás, a garotinha teve uma febre alta seguida de convulsão. As funções cerebrais foram afetadas e, desde então, ela depende da mãe para tudo. Na época, os médicos orientaram que a família investigasse o quadro de saúde de todos da casa. E, além do problema de convulsão da Bianca, veio uma notícia que pegou a Alessandra de surpresa. A outra filha tinha esclerose tuberosa, uma doença rara que causa tumores no cérebro, nos rins, no coração e na pele. A doença também provoca convulsões. O que controla o quadro da criança é esse remédio aí. Cada caixa do medicamento custa R$300. A conta é alta e os gastos ultrapassam os R$1.000 por mês. Nós conseguimos, através da justiça, que o governo do Distrito Federal custeasse a medicação. O preparo é diário. O remédio é diluído nesta seringa. Com muita paciência, a mãe aplica a medicação. É assim de manhã, de tarde e de noite. É uma medicação de uso contínuo, não tem um prazo para suspender a medicação, porque a crise convulsiva, na retirada do remédio, ela pode estabilizar. Inclusive, dos relatórios da neuropediatra dela, que foi uma das razões que a gente conseguiu a medicação, que está bem claro que o não tratamento, a não continuidade do tratamento pode ocasionar óbito. Com a medicação, a melhora no quadro de saúde foi evidente. O desenvolvimento dela é normal, é uma criança esperta, inteligente, mas vale assim, o tempo todo ressaltar que o controle da crise foi vital, assim, foi um divisor de águas. O caso foi analisado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Este defensor lida com ações que envolvem medicamentos para pacientes com doenças raras. Para Ramiro Santana, o fornecimento dos remédios é um processo de grande complexidade. Cartelas de medicamentos. O Brasil tem um desafio muito Ramiro grande, Santana, defensor que público. o avanço tecnológico do parque industrial farmacêutico não está se dando no Brasil como se dá no restante do mundo. Então, os avanços tecnológicos e as novas tecnologias que são então demandadas para esses tratamentos, principalmente os medicamentos de origem biológica, né,
eles não são fabricados no Brasil. Então, não são fabricados no Brasil, o Brasil tem que comprar no exterior essa tecnologia em dólar. E no momento de câmbio desfavorável, isso é cada vez mais difícil, e de congelamento de gastos. Então, a inflação do setor de saúde, que já é uma inflação que desafia a manutenção do sistema, né, ela fica ainda mais aguda na compra desses medicamentos e insumos importados. Mesmo assim, Dr. Francisco acredita que a maioria dos medicamentos é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Acima de 95%, Francisco talvez Job, 98%, médico e talvez consultor da Defensoria Pública do 99% Distrito Federal. de tudo que é judicializado são serviços ou medicações ou procedimentos que sim estão na carteira do SUS. São tratamentos que as pessoas deveriam estar recebendo porque já são cobertos pelo SUS. Além da medicação, os pacientes que convivem com doenças raras precisam de praticamente todos os serviços do SUS. Não é uma doença que chefe de foca atenção ou especializada que se em saúde, manifesta Ministério da Saúde, somente num determinado setor do organismo. Não é? São doenças que cursam com pneumopatia, com cardiopatia, com nefropatia, com hepatopatia, com osteopatia, ou seja, são doenças de muitas manifestações e que, portanto, requerem uma assistência médico-hospitalar de alta complexidade, em cardiologia, em ortopedia, em nefrologia, em neurocirurgia, em neurologia, ou seja, é uma gama de cuidados que o doente de uma doença rara precisa ter. Falando em Sistema Único de Saúde, em 2014, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral no SUS, que garante aos pacientes diagnosticados com doenças raras o acesso aos cuidados e serviços de saúde adequados. Para nós, sistema de justiça, é muito importante ter uma baliza para saber se a situação é de completa omissão, ou seja, não tem nenhum tipo de linha de cuidado para o paciente, ou se a situação é que existe uma linha de cuidado estabelecida, mas aquele paciente, por alguma razão, não reagiu bem àquele tratamento, necessita de outro que ainda não foi incorporado. Aí a discussão fica mais qualificada. Um atendimento multidisciplinar só vem com o estabelecimento de uma política pública, né? E foi isso que essa política nacional trouxe, uma abertura para a criação de linhas de cuidado, né, para cada uma das doenças e protocolos clínicos de tratamento de cada uma delas. Roberto é vice-presidente da Associação de Pessoas com Doenças Raras. Ele defende que a política nacional trouxe um novo rumo para os diagnósticos, mas para ele, o corpo médico brasileiro ainda precisa se preparar melhor. Tem muitas políticas hoje de doenças raras, que vários políticos estão engajados. Isso é um avanço? Mas tem muita coisa que está só no papel, está só na informação. O que adianta eu ter um centro de referência se eu não tenho informação? Se o médico da ponta não sabe, se o assistente social não sabe, se aquela pessoa que vai fazer o primeiro atendimento, saúde da família em casa, não sabe que existe isso. Roberto fala sobre o assunto com propriedade. É que durante anos ele travou uma luta para conseguir o diagnóstico preciso da doença do filho. Lucas tem epidermólise bolhosa, que forma bolhas pelo corpo inteiro, até mesmo nas mucosas. Quando o médico falava que não sabia o que era, tudo bem. Mas aí não, eu acho que é isso. Aí começava um tratamento. Eu acho que é isso. Começava o tratamento. E aí a gente ficou nessa luta. Então assim, cria-se os hospitais de referência, mas também tem que capacitar quem está na ponta, quem está recebendo. E na casa da Ana, o que não falta também é esforço. A servidora pública tem a mesma doença rara que o filho do Roberto. O metabolismo dela funciona como o de um atleta. É acelerado, mas precisa de proteínas o tempo todo. Já a pele é semelhante à de uma pessoa que teve queimaduras de 3º grau. Os cuidados começaram logo nos primeiros dias de vida. Eu ter tido o diagnóstico já no dia seguinte ao meu nascimento foi muito importante, porque a mortalidade de bebês com epidermólise bolhosa ainda é muito alta pela falta de conhecimento dos profissionais de saúde e também a falta de correr atrás de informações. Eu já fui imediatamente retirada do hospital por causa do meu risco de infecção, né? Que infelizmente o que acontece com muitos dos bebês atualmente, os médicos acabam retendo essas crianças no hospital,
elas pegam a infecção, começam a tomar antibiótico e a situação piora, vai pegando outras bactérias, e aí tem muitas crianças que nem saem do hospital. Então, o fato de eu ter ido para casa no meu segundo dia de vida foi algo muito importante para prevenir tudo isso, para garantir-se que eu ia sobreviver. Mesmo com o diagnóstico precoce, a Ana e a família enfrentaram dificuldades nesse longo caminho em busca de tratamento. Quando minha família foi buscar informação, lá na década de 80, sobre epidermólise bulhosa, não existia informação nenhuma em português. Então, eles tiveram que buscar informação em inglês. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi, minha mãe, assim que pôde, com 5 anos de idade, ela já me colocou para estudar inglês. Porque ela falou, não, você vai precisar para você ler sobre a sua doença, né? E nisso eu comecei muito cedo a ler literatura, os poucos artigos científicos que um médico ia para o exterior e trazia, né? Eu já comecei a ler, a devorar aquilo para tentar aprender o máximo que eu pude. E nisso, ao longo dos anos, eu fui me tornando o que alguns chamam de paciente especialista. Hoje a Ana entende tudo sobre a doença. Médicos de todo o país e do exterior a procuram atrás de informações, depoimentos. A gente sabe que existem hoje cerca de 8.000 doenças raras. Então, é claro, a gente não espera que os profissionais de saúde, que as pessoas do governo conheçam todas as doenças, né? Mas o que eles precisam entender é que nós não somos só um número. Veja a seguir no Repórter Justiça a história de uma paciente rara que criou uma plataforma com informações sobre diagnósticos, remédios e terapias. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Marisa entrou para a faculdade de Direito assim que completou 18 anos, mesmo período em que recebeu o diagnóstico de uma doença crônica, chamada esclerose múltipla. As dificuldades para manter os estudos foram muitas, mas ela nunca desistiu do sonho de concluir a faculdade. Marisa Lopes, eu advogada. tenho paralisia parcial, eu tenho várias lesões, inúmeras lesões medulares, enfim, todo o sistema nervoso eu tenho lesões. E isso me gera consequências muito grandes, né? Isso não é visível para as pessoas. Então, o que é muito difícil você ter é o respeito do próximo. Quando aquilo não é visível, é muito difícil você ter o respeito. E aí, você lidar com a doença, que já é difícil, passar por tudo que você enfrenta, e hoje dizer sozinho, muitas vezes, porque... Como eu digo, só nós sabemos o que nós passamos. Durante quase 10 anos, a Marisa tentou vários tratamentos. Os medicamentos que eu usava, eu uso até hoje, são medicamentos para tentar levar uma vida mais próxima do normal, para conseguir desenvolver as minhas atividades diárias, conseguir continuar estudando, trabalhando, né? O medicamento, no meu caso, foi o Revivid, que foi o prescrito, que tem vários medicamentos, né? No meu caso, foi esse. E ele não tem disponível no SUS, não tem nada a respeito dele no Brasil. A esperança que eu tenho é que ele vá funcionar com relação a isso. Na verdade, é o que eu posso ter hoje, a esperança. Porque se não tem outra opção, o que resta é você realmente acreditar que aquilo ali vai dar certo. Em fevereiro deste ano, a Anvisa quebrou paradigmas pela primeira vez e liberou o uso de terapias alternativas para aqueles pacientes que já esgotaram todas as possibilidades de tratamento. Doutora Romina não fala em cura pelas terapias alternativas, mas acredita que os pacientes de doenças raras ganham mais qualidade de vida com o tratamento. As pesquisas ou os tratamentos com terapia gênica está tudo muito incipiente, está começando agora. Romina Soledade, por exemplo, uma das mais comentadas, que é a terapia da atrofia muscular espinhal, a mídia fala que é cura, mas na verdade não é cura. Eu tenho uma ausência de uma substância porque meu corpo não está produzindo, né? Então eu vou produzir uma modificação genética para que meu corpo passe a produzir. Mas as lesões que já estavam não vão ser revertidas, tá? Para liberar as informações sobre medicamentos, tratamentos e diagnósticos, a Andréia criou uma plataforma digital que agrega tudo o que o paciente precisa saber nos dias de hoje. A especialista em tecnologia tem uma doença rara, que provoca a hepatite autoimune. A primeira coisa que você quer é o senso de pertencimento que você perde
a partir do momento que você tem ali um diagnóstico. Andréa Soares, empreendedora. Aí eu, com o meu amor pela tecnologia, eu falei, poxa, eu posso usar o que eu mais gosto de fazer para fazer algo diferente e tentar trazer isso para esse público. A plataforma se chama Crossing Connection, que no português significa conexão cruzada. Aqui ela e gente de todo o mundo se conectam. Além de trocar informações, eles se ajudam. Costumo brincar que ninguém sabe mais da doença do que o próprio paciente, né? Porque ele vive ela, ele passa todos os processos burocráticos para poder conseguir remédio, para conseguir tratamento. E essa informação ela é muito válida para quem está começando agora, para justamente a gente poder lá na frente impactar, por exemplo, no tempo de diagnóstico. Porque se eu chego mais rápido na cadeia certa de tratamento, nos profissionais, onde eu tenho que pegar remédio, tudo isso reduz o meu tempo de ficar sem tratamento, com isso reduz todas as sequelas que podem vir por conta disso. As informações são disponibilizadas em português e em inglês. A gente hoje tem quase 500 pessoas já cadastradas na plataforma. Tem algumas pessoas, inclusive, fora do país, já querendo acessar, querendo informação, e a gente sabe que é uma informação também muito necessária, porque a gente tem barreiras aqui que impedem de trazer essas tecnologias de fora, e mesmo que às vezes você não é acessível a você, mas não é só questão de comprar um remédio, mas é questão de todo um tratamento, de saber às vezes que você vai evitar de comer uma determinada comida que vai fazer mal para aquele paciente, ou porque ele tem que ficar muito acamado, então se ele puder ficar mais sentado, às vezes é melhor. E são questões científicas mesmo que vêm de pessoas de vários setores. A ideia é aumentar as conexões numa rede de apoio e de amor. Quando a gente abre isso para um exponencial, você traz todo mundo para dentro desse mundo, né? E veio já alguns feedbacks do tipo, poxa, que legal, eu encontrei alguém que tinha minha patologia, achei que era só eu no mundo, estava aqui excluída, porque infelizmente a falta de informação traz a exclusão. Essas pessoas se fecham, porque uma que tem medo e outra que elas têm dificuldade de acesso por várias questões, né? Pela questão de mobilidade, pela questão de dificuldade de relacionamento também. Muitas patologias trazem deformações físicas e essas pessoas são já excluídas, né, de um senso comum de beleza, enfim. E aí isso traz de volta o senso de pertencimento, que essas pessoas se conectam. E a gente tem estudos já comprovados lá fora que as pessoas vão se conhecer de um país para o outro, de uma cidade para o outro, vão se conhecer, essas famílias se unem para juntas levarem ali aquela dificuldade que é o dia a dia. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Créditos finais. Produção: Marcelo Luiza. Reportagem: Fernando Led, Fernando Tavares. Edição de texto: Fernando Led. Cabelo e maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Camila Oliveira. Cinegrafia: Francisco Pedro, James Martins, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro, Luiz Guilherme e Paulo Ribeiro. Assistente técnica: Carlos Soleira, Cláudio Santos, Joselino Júnior, Jornal Alves, Cleber Leite e Paulo Passo. Edição de pós-produção: Diego Galeotti. Videografia: Lucas Matias. Audiodescrição: Visual áudio. Roteiro: Caetano Leão. Narração: Ana Luísa Bertoldo. Núcleo de programação: Rosa Lázaro. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávio Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.